Fala galera, meu nome é Wesley, mais conhecido como Estopa. Tenho uma oficina de customização e reparos de carro originais. Hoje eu vou gravar na sombra, porque da última vez eu gravei no solzão e aqui tá fazendo um solzão forte, meus olhos ficou fechado. Dá uma olhada na lua. E hoje nós vai dar continuidade no projeto do nosso Jetinha. Aquele dia, como eu já tinha parado numa certa etapa ali, eu não mexi, eu só vou mexer nesse carro quando a câmera estiver ligada. Eu prometi para mim mesmo, porque senão eu me empolgo e acaba que quando vê o carro já tá quase pintando já e eu não gravei nada. Então eu vou lavar as peças que eu desmontei aquele dia, nós vamos preparar. A meta de hoje é deixar esse carro no primer. E pelo menos as peças que eu pintei, que eu tirei ali, né, que nós vamos preparar, essas peças eu vou deixar no primer já. Eu vou separar uns dias na semana, vamos supor, tipo, vamos ver como é que vai estar, depende do andamento da oficina, mas eu vou separar tipo 2 dias da semana, 2 dias direto nós só trabalhar no carro, tipo assim, uma segunda e uma quinta-feira. Então na segunda e na quinta-feira eu vou trabalhar no carro, eu começo a gravar de manhã e termino à tarde ou à noite às vezes. Então o dia inteiro vai ser só do carro, nós gravo o vídeo, posto para vocês aí assistir. E assim a gente não se perde e fica organizada a coisa. Como eu disse, eu sou empolgado, então se eu pegar aqui viro à noite e pego para fazer mesmo e acabou, daí não tem como gravar. Então vamos lá, eu vou lavar as peças, nós vai debulhar na lixa e até final do dia nós vai deixar no primer essas peças para depois só dar uma lixadinha e pintar, beleza? Aí galera, consegui um tripé para nós, agora vai! Detalhe, nós estamos sem água, eu estou usando água da caixa, não tem pressão. Então não vai ficar 100% a lavagem, mas dá para nós trabalhar. Ó galera, tá lavada as peças. Nossa, tá um sol aqui que meu Deus do céu. Aí eu vou fazer o seguinte, já sequei elas, ó. Tá secada as peças já. Aí eu vou tirar o carro lá de dentro, vou passar as peças pra lá e vou trabalhar lá dentro, porque o sol tá muito forte aqui, não tem condições de trabalhar. Aí agora vamos começar a preparação. Ó galera, eu vou deixar posicionado o celular aqui e vou soltando alguns takes conforme eu for mexendo. Tá a posição aqui certo para aparecer todas as peças. Eu não vou movimentar porque conforme eu for mexendo eu só venho, clico no celular e gravo onde eu estiver mexendo. Vai ficar assim. Em algumas partes eu vou fazer com o taco rígido e outros com o taco flexível, por causa do nivelamento da peça ali, que nem um para-choque não tem como usar um rígido. Então eu vou fazer
conforme dá para trabalhar com o taco. Meus cavaletes adaptados. Vou começar taqueando, tirando os defeitos, tudo. Nessa parte eu gosto de fazer manual, não gosto de fazer na Rokit. Eu gosto de fazer refino na Rokit só, porque eu consigo acompanhar como é que tá ficando a superfície. Se fizer na Rokit, pode ser que lá na frente apareça algum tremido, e eu não gosto de tremido. No andamento aqui, meu celular deu memória cheia, tive que dar uma limpada nele. Parei para cortar o cabelo também, é o mesmo vídeo ainda. Eu tava explicando que eu começo da lixa grossa para lixa fina, e conforme a área que eu vou aumentando, a lixa vai afinando. Para não correr o risco de deixar um risco de lixa depois, né, não dificultar meu serviço também, não dificultar, para que eu vou entrar com a lixa grossa, sendo que eu posso entrar com a lixa grossa só no lugar localizado onde eu preciso de uma lixa grossa. E outra, às vezes, quase sempre, a gente consegue corrigir a imperfeição só taqueando, não precisa dar material logo de cara. Que nem o para-choque na parte de baixo aqui, ó. Ó, pra vocês verem, eu taqueei só com a lixa grossa. E aí, ele já ficou bem liso. Pode ver, ó, eu dei a massinha, ó, ela fica transparente, porque ela só cobre só a imperfeição onde ficou no plástico. Porque o material que tinha já foi o suficiente para poder nivelar o defeito que tinha. E não porque o para-choque é um para-choque maçudo. Porque esse para-choque já tinha 2 repinturas e é o suficiente. 2 repinturas com verniz ali já cria uma camada grossa o suficiente para poder nivelar um risco superficial. Aqui eu também nivelei, ó, e ficou as imperfeições, eu vou corrigir. Eu venho afinando a lixa, né? Não precisa entrar com a lixa grossa. Foca. Aqui, ó, eu tinha um amassado de apertar o capu e eu rebati só em volta, ele deu uma extensionada, ele voltou bastante. É o suficiente. Ó, pode ver, a massa ela ficou até meio transparente, que não vai a massa muito grossa para nivelar. E eu começo nos lugares localizados, que nem eu disse, ó, eu começo com a lixa grossa nas imperfeições, que é os amassadinhos que tinha. Não tenho por que eu entrar com a lixa grossa na peça inteira, sendo que a peça inteira está boa. É só no defeito aonde eu vou corrigir que tem que entrar. Vamos supor, ó, essa tampa eu sei que ela é uma tampa boa, e as luzes servem para isso, para eu poder identificar a imperfeição. Olha aqui onde era o aerofólio era colado, eu tirei e ele estragou bastante a peça, né? Ó, eu entrei com a lixa aqui e nivelei com o taco, ela já ficou niveladinha. Por que eu entro com o taco? Para não ficar tremido, porque aquele chinelinho, aquele taco flexível, quer ver? Não tá aqui. Aquele taco flexível, tipo um EVA, aquilo lá deixa tremido. Eu odeio tremido em peça. Eu acho a coisa mais feia do mundo você olhar um carro de ângulo e o carro ser parecendo uma lasanha. Às vezes nem tem material, às vezes é só as repinturas, que nem eu falei, a camada ali é o suficiente para nivelar um risco. Então você imagina, 2 repinturas feito com chinelo, vai ficar aquela lasanha, e às vezes nem tem massa por baixo, mas é o suficiente para ficar parecendo uma lasanha, acaba com a estética do carro. Então eu faço assim, desse jeito, eu entro com a lixa grossa, vou taqueando, corrigindo, para depois aplicar o material. E, consequentemente, conforme a área vai aumentando, a área aumenta, a lixa diminui, porque eu já vou tirando o risco da lixa grossa. Por quê? Porque o risco de dar uma cagada e aparecer um risco de lixa depois também é menor do que eu pegar e entrar com uma 80, uma 220, socar o primer rebaixar depois de seco, evaporar o solvente e vir aqueles riscos de lixa enorme, que é o que a galera faz às vezes na pressa, né? E tipo assim, na hora você não vê o risco, você vai ver o risco uns dias depois que rebaixou o material.
Que acontece, às vezes na pressa, na oficina, você olha, passa a mão, vê, faz um controle de lixamento, lixa e faz filé. Tá top. Dá para pintar. Você pulou a etapa para trás, que lá na frente vai denunciar você. Entende? E isso aqui é um serviço que a gente que gosta de um carro bem alinhadinho, bem lisinho, é um serviço que você vai pecar agora, lá na frente você vai ser castigado. Então tem que fazer na régua, na linha, para que não fique problema depois e você tenha que refazer. Faz uma vez, fica bom. Se fizer duas depois, você já não faz com a energia da primeira vez. E já não fica também do jeito que tinha que ficar. Então não pode pular etapa. E é desse jeito aí que eu faço. Eu vim afinando a lixa e conforme vai ficando liso, eu já venho afinando para mim poder aplicar o primer. O primer é o que? Você não aplica o primer para você corrigir uma imperfeição. Você aplica o primer para você isolar a imperfeição. Para depois um problema de um material que não é compatível. Vamos supor, você vai aplicar uma tinta em cima de uma massa poliéster, não tem o porquê. Você isola a massa poliéster porque sabe que ela não é compatível com a tinta, ela é compatível com um primer. Entende? Vamos supor, tipo, você aplicar a tinta em cima de uma lata crua, não vai aderir. Por quê? Porque não é compatível. Entende? Beleza? Vamos dar continuidade. Aí, galera, aí, ó, pra ir adiantando eu já fosqueei as peças. Olha aí, ó. Fosqueei na Rokit, nas partes onde já estão lisas, né? Enquanto seca o materialzinho ali, ó, só pra vocês terem noção. Rokit, ela não é o inimigo, tá? Ela é boa, mas ela é boa no momento certo. Que nem eu falei, de ficar tremido, fica tremido por quê? Porque é usada no momento inapropriado, entende? Se ela for usada que nem aqui, ó, ela nunca vai nivelar igual a mão da gente. Mas se a gente lixar essa superfície com a mesma lixa na mão, a mão da gente nunca vai fazer o serviço que a Rokit faz. Então, cada superfície é usado um tipo de ferramenta. Fala, galera, tô terminando de preparar as peças. Eu vou aplicar primer agora. Deixei as peças lá na frente secando. Tirei elas aqui de dentro para facilitar aqui. Vou limpar aqui dentro. Jogar uma água no chão, deixar tudo limpinho para não levantar sujeira nas peças. E já eu volto com elas aí para nós aplicar um primer. Lá já tá pronto, os para-choque já tá no jeito. Beleza? Aí, galera, as peças estão prontas pro primer. As peças grandes, né? As pequenas eu vou pintar direto. Não tenho por que aplicar primer nelas, vamos ver. Se houver necessidade eu aplico localizado, mas não tem porque as peças pequenas elas são fáceis de corrigir, não tem como aparecer tremido, nem nada do tipo, né? Então é mais simples de pintar. E vão ser preta também, né? Então é mais delicada a peça que vai cor, né? No caso dessas grandes aqui, que é as peças que vem em vários ângulos. Não tenho porquê eu forrar uma peça inteira, judiar da peça inteira, sendo que a peça é boa. Então eu aplico um tipo de primer num pedaço, numa área, onde é a área mais zoada, que é a área onde eu usei lixa mais abrasiva, e a outra área eu vou aplicar outro tipo de primer, que é também para facilitar meu serviço, mas também para isolar a área. Então eu uso num lugar um primer, outro lugar outro primer, mas assim eu isolo a peça inteira. Aí vamos para a segunda demão agora.
agora eu vou aplicar na peça inteira. Eu vou isolar elas todas agora. Aí eu vou trocar o primer na pistola enquanto isso. Enquanto seca. Aí, agora vamos isolar as peças. Aí, galera, finalizar o vídeo por aqui. Com certeza, em algumas partes vai cortar meu rosto aí, mas a intenção não é mostrar minha cara, né? A intenção é mostrar o carro. Eu tô me adaptando com o tripé ainda, não sei mexer com isso, então vai demorar um tempo até eu aprender. Mas eu tô me esforçando. Eu queria mesmo mostrar agora, antes de finalizar o vídeo aí, porque tem que dar tempo de eu editar hoje, a textura das peças. Que nem eu falei lá atrás, a gente não precisa judiar da peça se a peça é boa. Entende? A gente só judia localizado. E lembra que eu falei que vem refinando a peça com a lixa mais fina para não agredir e não expande tanto a peça quanto as partes ruins. E eu vou mostrar isso agora. Por quê? Isso é uma boa preparação. Lógico, é um carro bom, não é um carro ruim. Existem lasanhas aí que a gente não tem toda essa facilidade, não consegue fazer no dia. Por quê? Porque tem que remover a peça, porque a peça é cheia de massa, já teve outros trabalhos para trás onde está dando problema hoje. E normalmente a gente dá orçamento para a pessoa não entende isso. O que eu quero dizer? Uma peça dessa é fácil fazer. Não é difícil. Num carro desse, o carro era filé, o carro era zero, o dono era zeloso, usava bastante, tinha defeito, mas era um carro bom, entende? Não é um carro que passou na mão de várias pessoas fez vários jeitos. Não, é um carro que foi de um dono um bom tempo. Então, o carro tinha um histórico bom. E o que eu quero mostrar? Vamos começar pelo capô. Ó, lembra que tinha um amassado aqui? Olha só para vocês verem. Se eu fosse pintar o carro de preto, nem precisaria esticar o primer na peça inteira. Só que esse carro não vai ser mais preto. Por isso, do primer na peça inteira. O primer diferente lá. Aquele primer diferente, ele é uma base. Para quê? Para que as peças fiquem todas no mesmo tom. Por quê? Para não dar diferença depois, entendeu? Vamos supor, eu aplico o primer no para-choque inteiro, o primer fica cinza. O paralama não vou aplicar, tá filé. Aí pinta em cima da base preta. Isso aí pode dar um problema, não é certeza, mas pode dar. Quando a gente pode evitar, a gente evita. Outra coisa, vocês podem ver, olha só o primer, ó. Vamos ver se nós conseguimos ver, ó. Caiu uma sujeirinha aqui, ó. Mas é um primer liso, tipo pintura. Por quê? Para facilitar. Para que eu vou dar um primer grafiato aqui? Não tenho porquê. Vai só dificultar depois para mim dar um acabamento e pintar. Um primer desse aqui, eu passo uma lixinha fina amanhã e eu posso pintar a peça já. Entende? Para que eu vou ficar judiando da peça? Não tenho porquê. Outra coisa, por que eu não preciso judiar no primer? Dar um grafiatão nervoso aí? Porque a preparação de baixo foi boa. Não tem risco de lixa. Não levantou risco de lixa que eu preciso corrigir com primer. Não tem furo na peça. Entendeu? Que nem aqui, ó. Tirei o aerofólio. Olha aí. Olha a lisura. Ali ainda o primer tá secando, ó. Mas olha a lisura disso aí de onde puxou já. Parece uma pintura. Por que eu limpei tudo aqui dentro? Para não evitar cair sujeira. Para não dificultar a minha vida depois. Entende? Tudo isso me ajuda. Olha a dianteira aí. Olha por baixo.
lisinho, novinho. Apliquei pouca massa, trabalhei só com o material que tinha na peça. Olha só na luz, olha como fica liso. Isso aí amanhã eu passo a lixinha fininha e tá pronto para pintar. Fica facinho. E ele vai ficar cinza, vai ficar na base que eu quero. Entende? Aqui, ó, não apliquei primer aqui. Por quê? Pra que eu vou ter um acúmulo de material aqui, sendo que aqui nem vai aparecer? Aí aqui, ó, aparece um pouco da base preta. Por quê? Pra que eu vou ficar forrando de material a peça? Eu só quero a cor cinza. Eu não preciso forrar ela de cinza. Entende? Então essas coisas que eu quero mostrar aqui, foi por isso até a intenção de eu ter criado o canal. Por quê? Porque trazer conhecimento. Às vezes a galera quer fazer o carro em casa aí, entende? Às vezes a pessoa vem fazer um orçamento comigo, eu mostro o vídeo pra pessoa, falo, ó, é assim, assim, assim. Entende? Como que uma peça dessa daqui, aonde que nem no capô eu entrei com a lixa 80, embaixo do para-choque entrei com a lixa 80, na tampa traseira entrei com a lixa 80, onde marcou o aerofólio lá. Como com uma peça dessa vai me trazer um risco de lixa depois, se eu passei 150, 220, 320, antes de aplicar um primer? E pra que eu vou entrar com a lixa 220 para mim lixar um primer isso aqui? Se já foi lixado lá atrás com a 320, então aqui eu posso entrar com a 400 se eu quiser. Não tem pureza, não é um troço xixelento. A pistola que eu aplico o primer, vocês vão ver, é a mesma que eu pinto. Por quê? Porque eu gosto de limpar várias vezes. Eu gosto de estar desmontando a pistola, limpando, revisando tudo. Por quê? Porque a sujeira ela é inimiga do pintor. Não adianta. Ainda mais eu que não tenho um ambiente controlado. Me dificulta muito eu ter um padrão de pintura aqui. Lógico, a gente fala pintura numa pessoa de fora com a pintura de uma fábrica, lógico, é incomparável, mas eu gosto de ver um carro que é feito por mim, eu gosto de colocar do lado de um carro zero, que foi feito pintura na fábrica, e não ter destoação, não ser aquele carro que você olha de ângulo, o carro zero ele é lisinho, mas se olha o carro que eu fiz, vamos supor, outra pessoa fez, não sei, a lateral ser uma lasanha. Tem muitos serviços que vem para mim aqui de polimento, eu nem pego, porque eu recomendo a pessoa a refazer o serviço, porque não adianta, um polimento é você trabalhar em cima de uma superfície que não presta, que às vezes não tá bom, aí você vai ficar injetando dinheiro em algo que não presta, você tem que polir uma peça que presta, entende? Então esse é o conhecimento que eu quero trazer para vocês aí, além dos vídeos, né, de mostrar todo o meu trabalho. Não deu para nós dar continuidade nas pecinhas pequenas, mas isso aí eu faço um vídeo a parte, porque dali é rapidinho e são peças pretas. Minha intenção mesmo é mostrar essas peças hoje, mas com certeza eu vou gravar e vou mostrar tudo, até as pecinhas pequenas. Vamos ver, eu não consigo planejar nada, nem programar nada, porque eu não sei como é que vai ser meus dias. Hoje eu tirei o dia para fazer, amanhã eu já não sei se eu consigo. Então, vamos ver como é que vai ser. E daí eu vou atualizando aí, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Queria mostrar mesmo como é que é aí meu dia. Esse foi o meu dia. Tinha parado de gravar, voltando. Então eu queria mostrar meu dia. Esse é o meu dia, trabalhando aqui. É desse jeito que eu trabalho. Eu limpo a pistola de pintura 10 vezes no dia. Eu lavo o chão, jogo água no chão, se precisar, 10 vezes no dia. Mas primer eu aplico como se fosse pintura, não aplico grafiato. Esse é o serviço. E se fosse um serviço mais grosso, vamos esperar, vocês vão ver. Se eu terminar esse carro aqui, não posso prometer, mas eu terminar esse carro aqui, eu vou arrumar outra coisa aí para nós fazer. Eu não vou arrumar outra encrenca aí. Vocês podem ficar sus que vai dar certo. Beleza? Então é isso aí. Encerrou por hoje. Vou editar, vou subir esse vídeo aí. Vamos postar o vídeo. E marcha. É isso aí. Vida de lasanheiro.